Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fabiano aqui, trazendo hoje uma videoaula a respeito de uma das competências do Enem para a prova de matemática, no caso a competência de número 3, tá bom? Nós vamos analisar do que se trata essa competência, né? Vamos ver aqui as habilidades que ela envolve, fazemos uma breve revisão aí da teoria também, né? Para em seguida atacar questões a respeito de uma ou mais das habilidades aí contempladas por essa competência, tá bom? Para ver como é que se dá a distribuição, né, a cobrança disso daqui dentro das últimas provas aí do Enem, ok? Então lá, o título, né, dessa competência número 3 fala o seguinte: construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e solução de problemas do cotidiano. Ok. Quando a gente olha para as habilidades, né, para pormenorizar, entender melhor o que ele quis dizer com isso, ele fala ali na primeira habilidade, H10. Identificar relações entre grandezas e unidades de medida. Você vê que é um tanto quanto vago, né, isso que ele fala aqui, porque grandeza, né, em sua respectiva unidade de medida, é um conceito bastante amplo. A gente tem uma série de grandezas em física, em química, em biologia, em geografia, né, dependendo da área do conhecimento, né, dependendo de que característica do fenômeno você quer observar, né, eu posso falar de energia, eu posso falar de massa, posso falar de tempo, posso falar de temperatura, posso falar de quantidade de movimento, posso falar de potência, posso falar de densidade populacional, né? Então, assim, acaba sendo um conceito bastante amplo. Mas aqui a gente entende que ele está falando fundamentalmente das grandezas de unidades de medida básicas, que seriam principalmente as unidades de comprimento, área, volume, massa e tempo. Pensando, inclusive, que comprimento, massa e tempo são as três unidades básicas são as grandezas básicas do Sistema Internacional de Unidades, né? E diante disso, como são realmente variáveis que são muito fáceis de contextualizar, né? Em problemas do cotidiano, a gente se depara com elas o tempo todo, né? Tirando a medida de uma porta, né? Querendo saber a quantidade de arroz ou de feijão que você vai comprar ou que vai fazer parte da sua dieta, né, o quanto tempo você vai gastar do trajeto da sua casa até a escola e coisas do tipo, né? Então a gente consegue imaginar um sem número de situações que dê para ver isso daqui, né? Continuando a descrição aqui para ver se fica um pouco mais pormenorizada, ele também fala sobre H11 ali, ó. Utilizar a noção de escalas na leitura de representação de situações do cotidiano. Ok. Então, a gente sabe que escalas são usadas sobretudo para mapas, né? Mas também eu posso usar em outros contextos, né? Você vai fazer uma maquete de um prédio, por exemplo, né? O lançamento, o prédio ainda não está pronto, né? Mas as pessoas já vão lá para tentar garantir os melhores apartamentos, enfim. Consigo imaginar a planta de uma casa feita em escala, né? Tipicamente para eu antecipar o que vai ser a casa de fato, posso tentar mudar coisas no projeto antes, enfim. Então também é fácil para o Enem conseguir contextualizar isso daí, né? O Enem que adora uma obra, né, adora uma reforma, vamos reformar uma casa, vamos abrir uma estrada, enfim. Então essa questão da escala também acaba sendo bastante fácil, né, de propor exercício, e a gente imagina, né, mais ou menos ali umas 2 questões em todos os anos, né, do Enem, especificamente sobre escalas, tá bom? E depois tem as outras 3 habilidades, é que essas daqui são aquelas palavrinhas coringa que eles acabam colocando em todas as competências, porque, na verdade, elas fazem parte daquele aspecto mais central, né, dos aspectos cognitivos que a prova do Enem se propõe a cobrar, né, dos eixos cognitivos da prova do Enem. Então, quando ele fala aqui, né, em resolver situação, problema, que envolva blá blá blá, né, no caso que envolva aqui as medidas de grandeza. Avaliar resultado com argumento consistente. Na construção de argumento consistente. E a clássicas palavrinhas do Enem aqui, né? Proposta de intervenção, né? Isso que você escuta em todas as disciplinas, tá bom? Em redação, por exemplo, né? Que é bem importante saber propor proposta de intervenção, né? Relacionados ao contexto aqui de grandezas e medidas. Então, de fato, essas 3 últimas aqui, toda vez que ele fala que vai propor, né, situação, problema, até se a gente vai aqui na questão dos eixos cognitivos do Enem, você vê ali, né, exatamente, ó, enfrentar situações de problema,
construir argumentação e elaborar propostas de intervenção. Né? Eles adoram essa palavrinha. Então, aí. Não é à toa, né, que você acaba vendo isso não só na competência 3, mas basicamente em todas as competências de matemática, né, ele tenta colocar essas 3 situações ali, porque na verdade a ideia é que seja uma diretriz para a prova como um todo, para todas as matérias, né, e, em particular ali para as 45 questões de matemática. Quando ele fala em enfrentar situações de problema, ele já deixou declarado ali por escrito, né, que não se espera que apareçam questões abstratas, né, do tipo resolva a equação 2 pontos. Né. Claro, isso não quer dizer que não vai cair constantemente resolver, mas que elas vão estar dentro de situações de problema. Né? Vão estar dentro de exercícios com historinha. Okay? A gente sabe que o negócio de contar uma historinha. Tá? Então, isso também, lógico, tem que ser levado em consideração, porque, embora muitas vezes a gente acabe associando, né, não necessariamente seja verdade, mas a gente acaba associando, que questões que têm historinha, né, acabam ficando muito mais preocupadas com a interpretação de texto que propriamente com dificuldade matemática, de resolução, né, ou exigência de muita bagagem, de muito conteúdo, mesmo que fosse o caso, eu acho que isso não é necessariamente verdade, mas mesmo que fosse o caso, isso ainda tem que se levar em consideração para a questão do tempo que eu vou demorar para fazer a leitura. Né? Uma questão que tem uma exigência de conteúdo boba, mas que eu demoro 5 minutos para ler todo o texto até entender o que ele estava querendo, é uma questão que demorou 5 minutos. Tá? É uma questão demoradíssima no contexto de uma prova. Tá? Claro, não se espera uma questão que vai demorar 5 minutos em sua leitura, mas você tem ali as questões de Enem tipicamente demorando 20 segundos, 30 segundos. Né? Se começar a durar muito mais do que isso, né, você já tem uma quantidade de tempo muito significativa do tempo total que a questão deveria durar só para a leitura do texto. Tá? Então isso acaba tendo que ser levado em consideração, sim, quando ele declara para mim que vai falar de situações problema, que não vai ser questões via direta, quando ele manda para você resolver a equação 2 pontos, você não vai gastar 2 segundos para ler tudo isso. Né? No cenário do Enem, já se espera que uma parte do tempo e automaticamente junto uma parte da energia, né, que você acaba gastando ali na prova, seja justamente gastas, né, investidas na leitura de enunciado. Tá bom? Então ele deixa isso bem claro aqui. Então, voltando aqui para as nossas habilidades. Né? Vocês veem, é um assunto com o qual a gente começa a tomar contato, aliás, talvez de todas as competências aí que o Enem faz a separação, né? Seja aquela que engloba os assuntos mais primitivos no nosso aprendizado matemático. Né? Porque a gente começa a tomar contato com isso daqui é apresentado para a gente oficialmente, né, dentro do conteúdo de livros e tal, no 6º ano do ensino fundamental. Tá? E isso acaba fazendo com que, tipicamente, costumem ser as questões consideradas mais fáceis dentro da prova do Enem. Tá? As questões que envolvem apenas conversão de unidades, por exemplo, né, ou comparação entre grandezas, né, que você tem que colocar numa mesma escala para descobrir aquilo que era maior do que a outra, enfim, o que era mais significativo do que a outra, tá bom? Mas costuma ser, né, também por essa questão do conteúdo ser mais familiar para a gente desde o começo, costumam ser as questões que os estudantes, né, acabam entendendo, acabam interpretando como as questões mais simples dentro do contexto da prova do Enem. Okay? É muito vago, né? Exercícios podem variar muito em termos de dificuldade de um para outro, mesmo versando sobre o mesmo assunto, tá bom? Mas, dentro do contexto do Enem, né, as propostas costumam ser que as questões dessa parte aqui sejam tipicamente as mais simples. Ok? Então, vamos começar fazendo uma breve revisão da teoria agora, tá? A respeito das unidades básicas aí. Bom, minha gente, vamos começar então com uma breve revisão a respeito das unidades básicas de comprimento. No caso, no sistema métrico decimal, né, o nome até já fala qual a unidade que é escolhida para ser a base, né, das medidas de comprimento, trabalhamos com o metro, né, que é a unidade inclusive adotada pelo Sistema Internacional de Unidades, é uma das 3 unidades básicas, né, metro, segundo e quilograma, sendo que a unidade de comprimento é o metro. Agora, toda vez que a gente vai medir alguma coisa, medir é comparar com algum padrão tomado como a referência. Né? Para medir o comprimento de uma
parede, por exemplo, ou a largura de um automóvel, a largura de uma garagem, que seja, é uma unidade, no caso o metro, que é uma unidade que se mostra adequada. Agora, para eu medir o comprimento de uma estrada, por exemplo, ou a espessura de um fio de cabelo, né, o comprimento da estrada vai ser muito maior do que alguns metros. Né? A espessura de um fio de cabelo vai ser muito menor do que 1 metro. Então, aí que você entende a necessidade de, uma vez que você estabelece uma unidade básica, né, para ser o seu padrão, trabalhar em seguida com múltiplos e submúltiplos dessa unidade. Coisa que não vai acontecer só para o metro, né, mas também para qualquer outra unidade que você vai estabelecer para medir uma certa grandeza. Né? Isso vai acontecer com unidade de área, unidade de volume, unidade de massa, unidade de tempo, tá? Enfim, com todo tipo de unidade que você vincula uma certa grandeza. Então aí, prefixos que valem para todas as unidades, né, mas que acabam ficando mais famosos, digamos que mais presentes na unidade de comprimento, né, em cima do metro. Então, um conjunto de 10 metros, 10 deca, né, então seria chamado decametro. Em português, decâmetro. A abreviação para ele é isso daqui. Então, um decâmetro igual a 10 metros. Se eu continuar aumentando aqui as coisas, temos o hectometro, hectômetro, que equivale a 10 decâmetros, em outras palavras, a 100 metros. Quilômetro, quilômetro, que vai ser, por sua vez, 10 hectômetros, 100 decâmetros, ou seja, 1000 metros. Agora, se ao invés de aumentar, eu diminuir a partir da unidade de metro, o primeiro submúltiplo dele que vai aparecer é a 10ª parte do metro. Aqui é bem literal. Tá? 10ª parte do metro é o decímetro. Aí você percebe que tem que haver alguma diferenciação, né, entre a abreviação de decímetro e a abreviação de decâmetro, né, para não confundir uma coisa com outra. Esse cidadão aqui, 0,1 metro. Abaixo eu vou ter a 10ª parte do decímetro, ou seja, a 100ª parte do metro, centímetro. Bastante conhecido. E aqui, a 1000ª parte do metro, o milímetro. E uma coisa que pode ser muito útil para manipulações dentro de exercícios, né, é ao invés de trabalhar com 100, por exemplo, 0,01, é usar a notação de potências de base 10, né, sistema decimal, justamente porque as coisas vão avançando de 10 em 10, né, isso explica até o vocabulário que a gente usa na prática. Então, se a gente faz uma conversão aqui, por exemplo, desse 10 metros, vou deixar claro que é 10 a 1 metro. 100 metros, hectômetro, vou falar que é 10 ao quadrado. Quilômetro, 10 ao cubo. O metro seria a referência, seria o 10 elevado a 0. Né? O 0,1 é 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 2 centímetros, 100ª parte do metro. E aqui a 1000ª parte do metro, 10 elevado a menos 3. E de modo mais geral, o prefixo quilo, ele sempre está relacionado com a potência 10 ao cubo. Tá? Então eu propago isso daqui para outras unidades. O quilograma vão ser 1000 gramas. Tá? Quilolitro vão ser 1000 litros. E assim por diante. O hectômetro, que é hectômetro, né? 10 ao quadrado. O deca de 10, esse aqui é literal. O deci de 10ª parte, 10 a menos 1, 1 sobre 10, não 10. 100ª parte, 1 sobre 100, 10 a menos 2. É que o mili, 10 a menos 3. Tá bom? E aí, que ficou separado ali, aí estamos falando da unidade de comprimento, o metro propriamente dita. Perfeito? Então, revisada aqui as unidades do sistema
do nosso sistema métrico decimal, tá? A gente entende que são coisas que vão aparecer em exercícios, né, do Enem com certeza, vão aparecer em exercícios de qualquer outro vestibular também. E quando o Enem propõe questões de conversão de unidade, pode ser que ele envolva essas unidades conhecidas, sim, mas ele também pode propor situações entre vínculo de grandezas, né, que estão no nosso sistema métrico decimal, com outros sistemas, como por exemplo o sistema inglês de medida, né, que usa unidades como jarda, polegada, pé, galão, enfim. E é claro que como a gente não é obrigado a saber esse tipo de conversão, né, aí uma leitura atenta do enunciado deve conduzir à interpretação, né, de qual é a conversão entre o sistema desconhecido, né, seja ele o sistema inglês ou algum outro que ele pode trazer de algum vínculo histórico, por exemplo, para o nosso sistema conhecido, que é o sistema métrico decimal. Né? Então, isso daqui a gente é obrigado a saber. Tá bom? Essa tabelinha que está na nossa frente, ninguém tem que falar nada, isso aqui é obrigação nossa saber, desde o sexto ano do fundamental, inclusive. Tá bom? E a gente vê aí em seguida como é que isso vai se propagar para exercícios. Tá bom? Agora, como consequência das unidades de comprimento do sistema internacional, vamos falar das unidades de área. A área é medida de uma superfície, né? E sempre envolve dois comprimentos de multiplicação. Então, a unidade básica vai ser o produto do metro por ele próprio, ou seja, metro ao quadrado. A partir dali, eu vou ter as demais unidades, né, que vão seguir a ordem da unidade de comprimento. Então aqui eu vou ter o decímetro vezes ele próprio, portanto decímetro ao quadrado, aqui o centímetro ao quadrado, aqui o milímetro ao quadrado. Para cá eu vou ter o decâmetro, né, o decâmetro ao quadrado, aqui eu vou ter o hectômetro ao quadrado, e aqui eu vou ter o quilômetro ao quadrado. O único cuidado, o único e todo cuidado que a gente deve ter aqui é o seguinte. Quando eu vou fazer, por exemplo, uma conversão de decâmetro quadrado para metro quadrado. Bom, então vamos fazer uma continha prévia aqui. Isso aqui é decâmetro vezes decâmetro, certo? E o decâmetro é 10 metros. Ou seja, se cada um decâmetro são 10 metros, e como um todo está ao quadrado, perceba que a hora que você está mandando esse quadrado, ele não vai só para a unidade de metro. Ele também vai para o 10. Isso aqui vai se traduzir como 10 ao quadrado metros quadrados. Ou seja, 100 metros quadrados. E aí, é que você já percebeu, né? Que enquanto a unidade de comprimento pulava de 1 em 1 as potências de 10, a unidade de área vai fazer o pulo de 2 em 2. Então, o hectômetro quadrado, por sua vez, mesma coisa, tá? Vou fazer só mais essa conversão, depois já estendemos para as demais. Ele seria, cada hectômetro é 10 ao quadrado metros. Isso é conversão linear, né? Conversão de comprimento. Como a gente está convertendo áreas agora, isso aqui vai estar ao quadrado, potência de potência mantém uma base e multiplica os expoentes, né? Isso aqui vai ser 10 a quarta metros quadrados. 10.000 metros quadrados. Quilômetro quadrado, por sua vez. Quilômetro é 10 ao cubo metro. A hora que você leva ao quadrado, fica 10 a sexta. Isso aqui é basicamente o que você decorou lá no sexto ano fundamental, como sendo o seguinte. Comprimento pula de 1 em 1 as potências, ou acrescenta de 1 em 1 zero, né, para o 10 virar 100, para o 100 virar 1000, e assim por diante. Unidades de área tem que pular as potências de 2 em 2, ou seja, tem que ir acrescentando 2 zeros à medida que eu vou para unidades maiores. E para baixo, aí mantém-se o padrão, só que com expoentes negativos agora, né? Decímetro quadrado, 10 a menos 2 metro quadrado. Centímetro quadrado, 10 a menos 4 metro quadrado. Milímetro quadrado, 10 a menos 6 metros quadrados. Claro, né, se eu não tenho isso daqui tudo decorado para uma certa questão,
sinceramente nem é de esperar que tudo isso aqui fique decorado diretamente, você tem que saber a conversão de unidade de comprimento. Né? E a lógica de, se precisar fazer a conversão para unidade de área, fazer a elevação ao quadrado das coisas, né? Tomar um enorme cuidado de não falar, por exemplo, quilômetro é 1000 metros, quilômetro quadrado é 1000 metros quadrados. Não. Tá? Quilômetro quadrado é 1000 metros tudo ao quadrado. Portanto, 1 milhão de metros quadrados. E aqui uma curiosidade, tá? Porque às vezes aparece questão do Enem, mas é uma conversão que tem que ser dada, não somos obrigados a ter isso aqui decorado. Hectômetro quadrado é uma unidade muito usada, de uma forma mais abreviada, digamos, para medir terras, tá? Em contextos agrários, digamos. É chamado hectare, hectômetro quadrado, né? Você tem ali um pedaço da palavra que ficou. Tá bom? Reforço, tá? Não que isso daqui seja obrigação nossa decorar, mas curiosidade porque pode, e já apareceu inclusive em questão do Enem, o cara dando conversão ali, tudo certinho. Ok? Então, esse cuidado, na unidade de comprimento, a gente pula as potências de 10 de 1 em 1, unidade de área a gente pula de 2 em 2. Falamos agora de unidades de volume. Depois que a gente aprende a fazer a tradução de comprimento para área, né, de conversão de unidades, o volume segue exatamente a mesma lógica. Lembrando que, enquanto uma área mexe sempre com 2 comprimentos em multiplicação, o volume sempre vai mexer com 3 comprimentos em multiplicação. E automaticamente, se eu tiver as coisas todas em metros, né, o metro cúbico passa a unidade do sistema internacional de volume, de capacidade de um sólido geométrico, por exemplo. E para fazer o direcionamento agora para múltiplos e submúltiplos, mesma lógica que a gente usou no caso da área. Tá? Os nomes aqui, né, vou ter o decammetro tudo ao cubo, decâmetro cúbico. Aqui o hectômetro ao cubo. Quilômetro, quilômetro cúbico. Aqui eu vou ter o decímetro cúbico. Aqui o centímetro cúbico. E aqui o milímetro cúbico. Ok. Para fazer, por exemplo, a conversão de decâmetro cúbico para metro cúbico. Só para observar. Casas vizinhas ali, né? Bom, cada um, decâmetro, a palavra já fala, decammetro, então 10 metros. Só que tudo isso está ao cubo. Né? Decâmetro cúbico é um decâmetro, vezes um decâmetro, vezes um decâmetro. Cada vez que eu troco por 10 metros, o 10 também vai estar ao cubo, certo? Então aí talvez você já desconfiasse, né, a partir da relação que a gente fez com áreas, quando a gente vai fazer a relação entre os volumes ali com as unidades consecutivas, comprimento sai pulando as potências de 10 de 1 em 1. A área sai pulando de 2 em 2. Volumes envolvendo 3 comprimentos em multiplicação, já era de se esperar que fosse pular de 3 em 3. A gente acaba de confirmar esse fato. Tá bom? Então, aqui a gente vai ter (10 ao cubo metros cúbicos). Aqui, 10 à sexta. Aqui o 10 à nona. Para cá. Mas o esquema, né? O decímetro seria décima parte do metro, 10 a menos 1. Estando ao cubo, 10 a menos 3 metros cúbicos. Centímetro cúbico, 10 a menos 6 metros cúbicos. E milímetro cúbico, 10 a menos 9 metros cúbicos. Agora, aqui a gente acaba sendo meio que obrigado a estabelecer uma ponte dessa unidade de volume do sistema internacional com uma outra unidade que é usada na prática, que é a unidade litro. Ok? A ponte está justamente aqui. Tome enorme cuidado de falar que não é um metro cúbico que é igual a um litro. Tá bom? E até é bom a gente ter essa noção prática, tá? Porque isso pode servir para alguma coisa em termos de estimativa. Né? Metro cúbico, você imagina uma caixa d'água. Tá? Então, o nome já grita o que é. Né? É como se fosse um cubo, onde as arestas medissem todas 1 metro. Você imagina, você colocando 1 metro de comprimento,
o metro de largura, o metro de altura, né? Uma caixa cúbica de 1 metro. Já o litro, você imagina uma caixinha de leite, por exemplo. Tá? Em uma caixa d'água, por exemplo, cabe um pouquinho mais do que uma caixinha de leite, certo? Na verdade, são coisas radicalmente diferentes. Litro não é metro cúbico. Tá? Litro é decímetro cúbico. Vamos anotar isso aqui. A abreviação da unidade de litro, como ela não é uma unidade exatamente do sistema internacional, então você vai ter alguns livros ali que vão adotar um L maiúsculo, uma abreviação, alguns um L minúsculo, letra de forma, outros um L minúsculo meio manuscrito. Tá? Enfim, isso não tem grande relevância. Tá? Eu vou usar aqui, por exemplo, uma letra L de forma cursiva, tá bom? Mas apenas questão de gosto. Eu vou deixar registrado aqui, só para a gente ter essa certeza. Litro. Não é metro cúbico. Litro é igual a decímetro cúbico. Ou seja, 10 a menos 3 metros cúbicos. O que, dito de outro modo, significa que um metro cúbico se corresponde a 1000 decímetros cúbicos. Quer dizer que um metro cúbico corresponde a 1000 litros. Tá? Ou seja, uma caixa d'água, né? Um cubo de aresta 1 metro, cabem 1000 caixinhas de leite de 1 litro cada um. Tá bom? Acaba sendo um erro tanto quanto grosseiro, né, mas muito comum, numa correria, na pressa da resolução de uma questão, o aluno acabar fazendo uma conversão de unidade da forma litro igual a metro cúbico. Né, porque às vezes ele quer fazer referência muito rápida ao sistema internacional, né, que vai ter o metro cúbico como a sua unidade medida de volume, e ele acaba só esquecendo um 10 a menos 3 ali no contexto, né, que só vai fazer toda a diferença. Tá bom? E aí é perigosíssimo perder a questão numa dessa. Em relação à unidade de litro, né, por mais que não seja unidade do sistema internacional, ela vai acabar aparecendo com alguma frequência, ainda mais pensando no contexto do Enem, né, que vai propor ali as questões tipicamente contextualizadas, né, no nosso cotidiano. E, de fato, há muitas coisas que a gente não compra em metros cúbicos, mas sim em litros. Né? Se você vai colocar gasolina no carro, você vai comprar leite, você vai comprar um galão de água, né? Você não compra essas coisas em metros cúbicos, tá bom? Não em pequenas quantidades para um consumidor residencial, pelo menos. Né? Então aí, para a questão, né, de conversão prática, usando a unidade de litro e não metro cúbico, já fizemos o diálogo entre as duas aí na tela anterior. Então, vamos agora, se eu tomar o litro como unidade básica, segue-se a mesma lógica dos prefixos. Né? Então, eu vou ter o deca litro como sendo 10 litros, o hectolitro como sendo 100 litros e o quilolitro como sendo 1000 litros. Para cá, o decilitro, o centilitro e o mililitro, o nosso popular ml. Né? Aqui a gente tem uma unidade que é bastante usada, francamente falando, além de litro e ml, né, mililitro, as outras não aparecem lá com muita frequência, muito raro você encontrar hectolitro na sua frente, talvez você nunca tenha visto isso na prática, tá bom? Mas bacana que segue a lógica, né? Então, caso eventualmente apareça, não é para aparecer, mas enfim, caso apareça, mesmo padrão das outras, ok? Então aqui eu teria, né,
10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, aqui o 10 elevado a 1, 10 ao quadrado e 10 ao cubo litros. Em relação a litro para ml, aí a gente consegue fazer um gancho aqui. Com o seguinte, quando eu vejo que este pulo aqui, ó, de decímetro cúbico para centímetro cúbico, é um pulo de 1000, né? Assim como também vai ser o pulo aqui de litro para ml. Então, se eu observar aqui, ml, 10 a menos 3, litros. Ok? Litros, por sua vez, decímetro cúbico. Só que pela conversão aqui, né? 10 a menos 3 decímetro cúbico, isso vai cair certinho em centímetro cúbico. Lembra? À medida que eu vou para a direita, eu vou dividindo por 1000, à medida que eu vou para a esquerda, eu vou multiplicando por 1000. Né? Então, isso aqui acaba sendo exatamente 1 centímetro cúbico, tá bom? Então, assim, que litro é decímetro cúbico a gente tem que decorar e ponto. Tá? Isso daí não tem muito enfeite. ml, né? Mililitro, o prefixo mili é 10 a menos 3, de qualquer caso, em particular é para litro. Tá bom? Então você acaba tendo essa conversão para centímetros cúbicos, né? A partir do ml na proporção de 1 para 1. Se achar que vale a pena decorar que ml é igual a centímetros cúbicos, né? Claro, aí entra aquele custo-benefício, né? De querer guardar alguma coisinha a mais para salvar medos de questões, mas você sabe que a memória não sendo infinita, né? Isso acaba entrando em uma questão de limitação de espaço. Né? Então, talvez seja uma conversão que não seja assim tão prioritária de ser guardada, tá bom? Fica essa ressalva aí pra gente, ok? Vamos agora, minha gente, de unidades de massa no sistema internacional. Embora a gente vá ter, né, um padrão a partir de uma unidade do centro, que vai ser a unidade de grama, e aí os prefixos, né? Mesmo esquema dos outros aqui, ó. O decagrama, o hectograma, e aqui o quilograma. Para baixo, né? O decigrama, o centigrama e o miligrama. Aqui estamos falando de 10 a menos 1 grama. Aqui de 10 a menos 2 gramas. Aqui 10 a menos 3. Para cá, né? O 10 elevado a 1. O 10 ao quadrado. Aqui o 10 ao cubo. O único detalhe aqui é que, embora esteja bem no meio do caminho, né, como a referência aqui para os prefixos, a unidade de grama, não é, na verdade, ela a unidade básica do sistema internacional que escolheu o quilograma para ser a sua referência. Tá bom? Em nome do fato de que ele se vincula à unidade de grama através de 10 ao cubo, né? Mas, tendo em mente que no sistema internacional é o quilograma que foi tratado como referência e não o grama propriamente dito. Uma nomenclatura específica, né? Se eu tomo um bloco de 1000 quilogramas, isso aqui é o clássico 1 tonelada. Que já passa a ser uma unidade mais adequada, né, para descrever a massa de um caminhão, por exemplo, ou mesmo a carga que o caminhão está carregando, tá bom? Então, a gente tem aí a abreviação para tonelada, tá? Vai ter livro que vai usar
TON, T-O-N, vai ter que usar só a letra T. Enfim, tem que ver no contexto que ele está usando, tá bom? Embora não seja uma unidade formal, né, que use múltiplos e submúltiplos aí, deixando o nome grama presente, tá bom? Mas acaba sendo útil para exercícios também. Belezinha? Bom, um breve comentário aqui a respeito das unidades de tempo e de abertura, né, de medida de ângulo, que não são unidades decimais, mas são unidades sexagesimais, ou seja, elas agrupam as coisas 60 em 60 e não de 10 em 10. Tá? Por razões históricas, né, na Babilônia, os caras adotaram a base 60 como um agrupamento, né, para algumas coisas ali, e isso acabou se propagando até os nossos tempos atuais, pelo menos nesses dois aspectos, né, na unidade de tempo e na unidade de abertura e medida de ângulo. Então, para a unidade de tempo, a gente tem aqui os conhecidos, né? 1 hora, como sendo 60 minutos. 1 minuto, por sua vez, 60 segundos, o que automaticamente, né, me dá que 1 hora vai ser 60 vezes 60, 3.600 segundos. Dito de outro modo, né, o minuto é 1/60 de hora, segundo é 1/60 de minuto, e também segundo é 3.600 de hora. Em relação à unidade de grau, você acaba tendo aqui dois nomes idênticos, tá? Embora não medindo a mesma coisa, né? Uma coisa é medir tempo, outra coisa é medir abertura, as abreviações são diferentes, tá bom? Mas o nome acaba sendo o mesmo, né, por raízes aí das palavras em latim. 1 grau é subdividido em 60 minutos de grau, 60 partes, cada uma delas chamada de minuto de grau, e esse, por sua vez, divididos em 60 partes, cada uma delas chamada de segundo de grau. Tá? Não se deve usar esta notação para unidade de tempo, tampouco deve-se usar essa notação aqui para divisões do grau, tá bom? Embora de vez em quando você até acabe vendo impropriamente utilizadas, né, essas abreviações aqui que seriam para unidade de abertura, sendo usadas para unidade de tempo, tá bom? Não é correto, mas a palavra acaba sendo a mesma, né, então acaba não gerando lá uma grande confusão. De qualquer modo, a rigor, são notações diferentes. Então, indiretamente também, né, eu acabo concluindo que 1 grau são 3.600 segundos de grau. Então é só o cuidado, né? E analogamente ao que a gente falou para tempo, né? 1 minuto de grau é 1/60 dele, 1 segundo de grau é 1/60 de minuto, e 1 segundo de grau também equivalente a 1 sobre 3.600 avos, né, de grau. O único cuidado aqui é você não falar, por exemplo, que meio minuto é igual a 50 segundos. Não, tá bom? Meio minuto porque o minuto não é 100 segundos, mas sim 60, né? Meio minuto é metade de 60 segundos, também conhecido como 30 segundos. Também eu acho que se você acha óbvia essa observação aqui, melhor ainda, né? A gente acostuma com essas unidades aqui já ao longo da nossa vivência desde cedo, tá bom? Mas, de qualquer modo, né, sempre bom enfatizar que não está na base 100 e na base 60. Ok? Vamos resolver agora, minha gente, uma questão da última prova do Enem, tá? Do Enem do ano passado, Enem 2019, que vai falar o seguinte. A bula de antibiótico infantil, fabricada na forma de xarope, recomenda que sejam ministrados diariamente no máximo 500 mg desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico, ou seja, né, os 500 mg ali, para ser ministrado diariamente a uma criança de 20 quilos pelo período de 5 dias. Este medicamento pode ser comprado em frascos de 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Considere que 1 grama desse medicamento ocupe o volume de 1 centímetro cúbico. A capacidade do frasco em mililitro que esses pais deverão comprar é. Ok. Então aqui a gente tem, né, alguns cuidados. Ele fala primeiro essa parte aqui, né? 500
miligramas de medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Uma vez que eu vou estar lidando com uma criança de 20 quilos e vai ser oferecida, né, foi prescrita a dosagem máxima, ou seja, realmente aqueles 500 miligramas ali, a gente já faz uma primeira conta. 500 miligramas para cada 1 quilograma de massa do paciente, e o paciente tem 20 quilogramas. Pensando que se eu junto, né, 500 aqui com 2 daria 1.000, e com 10, 10.000, agora 10.000 o quê? 10.000 miligramas. Medicamento, também conhecido como 10 gramas. E isso é a dosagem que ele vai tomar em um dia. Dose diária. Devo levar em consideração agora quantos dias, né, a criança vai tomar esse medicamento. No caso da linha de baixo, encontramos aqui a informação 5 dias. Então, escrevemos, né, em 5 dias, já que isso daqui era para um dia só. Em 5 dias, eu vou ter 5 vezes 10, 50 gramas. Então, até aqui, tudo em unidade de massa, né? A pergunta envolve volume, e aí ele tem que me falar alguma informação a respeito de densidade, né? A respeito de quanto que 1 grama desse material ocupa de volume, ou, né, quanto uma unidade de volume desse material tem em termos de massa. Aí ele falou aqui no finalzinho o seguinte: considere que 1 grama desse medicamento ocupa o volume de 1 centímetro cúbico. Então, esses 50 gramas equivalem a 50 centímetros cúbicos. Ou seja, uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Ele pede a capacidade do frasco em mililitros, tá bom? Para acomodar, portanto, esses 50 centímetros cúbicos aí. Conforme comentamos na conversão de unidades, centímetro cúbico é exatamente a mesma coisa que ml, tá bom? Então, feita esta observação, o frasco de exatos 50 ml, né, se encontra aqui na alternativa B. Perfeito? Habilidades que isso aqui acabou requisitando da gente. Bom, é claro que toda questão que for cair nessa competência aqui naturalmente vai envolver a H12, né? Ela já vai ser naturalmente uma situação, problema que envolve medida de grandeza, tá bom? Então isso aqui é meio que ponto pacífico já. Certamente, né, com essa descrição vaga também, a gente teve que identificar a relação entre grandeza e unidade de medida. Certamente, né, para entender que quando ele fala de miligrama, quilograma do paciente, então ele está falando de massa, ao passo que quando ele fala em ml, centímetro cúbico, ele está falando de volume, tá bom? Não houve utilização de escala aqui, né? E aqui em termos de avaliar o resultado para um argumento consistente ou avaliar a proposta de intervenção, no caso aqui não teve nenhuma proposta de intervenção, né? A gente não vai querer mudar nada, a ideia era apenas ter a conta, né, a quantificação, para saber qual era o frasco adequado a ser adquirido, né? Então a gente tem aqui a H13. Tá bom? No caso de construção de argumento consistente, né, através de uma medição, na prática, é um jeito chique de falar. Saber qual o frasco que deve ser comprar. Tá bom? Não comprar um frasco nem subdimensionado, né, que não vai conseguir acomodar a dosagem necessária, e também não comprar um frasco maior do que o necessário, né, talvez gastando mais dinheiro para isso, tá bom? Sem necessidade. Então, bem o contexto do Enem mesmo. Perfeito? Bom, vamos resolver mais uma questão aqui da prova do Enem 2019. Anunciado até bastante curto pelos padrões do Enem, e o cara propõe o seguinte: o sistema métrico decimal é mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Aí você vê que ele vai colocar ali, né, polegada, jarda e pés, né, na coluna da direita ali.
que são unidades do sistema inglês, né, de medida, não são unidades do sistema internacional, em particular não são unidades muito comuns aqui no Brasil, ao menos para algumas aplicações muito específicas. Assim, um pé em polegada equivale a... Ok. Pensando aqui nas habilidades, né, que estão sendo avaliadas, bom, a gente tem, né, certamente, a identificação de relação entre grandezas e unidades de medida, no caso aqui é toda unidade de comprimento, perfeito? Não envolve escala. Falar que há uma resolução de uma situação problema, na verdade não, né? Ele apenas escreveu aí que não é uma unidade do sistema métrico, né? Isso que ele está falando aí, mas sim do sistema inglês, tá bom? Mas não chegou a propor exatamente nenhuma situação mais contextualizada. Então, em função disso, nas outras usabilidades também acabam ficando meio que fora de cogitação, tá bom? Então, isso daí, digamos que é só a habilidade H10. Ok. Então, vocês veem aqui. A pergunta é quanto vale um pé em polegada. Beleza. A gente tem na coluna da direita ali as conversões, né, de polegada para centímetro, ok? Que é o sistema métrico. E as outras duas linhas ali, elas falam sobre jarda, né? Isso em pés, isso em metro também. Você vê, na verdade, a pergunta não envolve jardas diretamente. A pergunta foi converter pé para polegada. Mas entendo então que jarda vai acabar sendo um intermediário dentro do contexto do exercício, e ele que faz o papel de transitar, né, entre uma parte e outra ali. Se eu começar então percebendo que ele falou que uma jarda vale 3 pés, e a mesma uma jarda também vale 0,9144 metro. Se eu esquecer agora, fingir que nem está aqui, esse vínculo, né, de ambos serem uma jarda, por isso são iguais entre si, se eu divido os dois lados por 3, eu concluo aqui que um pé vai ser igual a... Aí eu devo fazer a conta, tá? Aqui não tem muito o que enfeitar, não. 0,9144 por 3 vai dar 0,3048. Isso em metros. Se eu já observo que há uma descrição aqui de polegada para centímetro, já me motiva a partir daí a fazer uma outra transição muito breve aqui, de falar que 0,3048 metros é 30,48 centésimos de metro, centímetro. Ok. E a partir daí, isso daqui é um pé transferido para centímetro. E dessa outra parte aqui, né, onde ele me falou que uma polegada equivale a 2,54 centímetros, posso entender, portanto, que 1 centímetro, por sua vez, é como se eu isolasse, né, o centímetro dessa igualdade aqui, passando esse cara para baixo, dividindo. Ou seja, se uma polegada é 2,54 centímetros, 1 centímetro, por sua vez, é dividir uma polegada por 2,54. Então, daqui a gente segue para essa substituição. Vai ficar 30,48, multiplicando, né, cada 1 centímetro, que eu vou trocar por uma polegada, dividido por 2,54. Ok. É claro que esse tipo de coisa a gente consegue fazer por regra de 3 também, mas aqui cabe uma ressalva, gente, de tentar não ficar apelando para a regra de 3 o tempo inteiro, se não for necessário. Tá? Não é que você vai conseguir também fazer tudo sem regra de 3, não é que é proibido, quer fazer numa questão como essa, ok, a resolução é sua. Mas o tempinho que você gasta, né, escrevendo ali, aqui fulano, pra cá, então esse aqui está para Beltrano, e vai, põe em cruz e passa dividindo, é o tempo que você gastou para passar isso aqui, dividindo e fazer essa substituição toda aqui. Né? Então, sugestão na medida do possível, evite ficar usando a regra de 3 excessivamente. Tá? Para algumas coisas vai ser inevitável, tá bom? Mas para outras não. Então aqui, já está tudo devidamente engatilhado. Né? Essa conta,
Pelas alternativas, já dá para desconfiar mais ou menos qual vai ser. Né? Porque eu penso, se aqui fosse 30 e aqui fosse 3, o resultado daria 10. Beleza. Aqui é um pouco mais que 30, aqui é um pouco menos do que o 3. Então, entendo que esse quociente aqui tem que ser um pouco maior do que 10. Pelas alternativas, o que está nessa região aí é o 12. O 12 cravado, pelo visto. Né? E aí o resultado exato dessa conta. Essa conta dá exatamente 12 polegadas. Perfeito. Está aqui a resposta. Estamos marcando ali a alternativa D de dado. Belezinha? Bom, vamos analisar mais uma questão do Enem 2019 aqui, cujo enunciado fala o seguinte. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida com 80% de sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é... Ok. Então, vejamos, né? O volume desse produto, né, que deve ser despejado, portanto, ali na banheira, seria 0,3 metro cúbico se fosse capacidade total, mas ele falou que vai mandar 80% da capacidade. Então, o volume que eu vou precisar no total vai ser 80%, né, de 0,3 metros cúbicos. Aí eu lembro que metro cúbico não é litro, metro cúbico são 1000 litros, né, que são 1000 decímetros cúbicos. Então, já fazendo esta conversão aqui, passando para litros, rebenta a vírgula com zero, né? 8 vezes 30, 240 litros. Ou seja, o cara precisa de 240 litros desse cosmético. Ok, né? Provavelmente vai sair meio caro essa brincadeira, mas não estamos questionando isso daí não. E ele fala que uma embalagem rende 2,7 litros. Tá bom. Então, o número de embalagens, né, que eu vou precisar vai ser quanto? Bom, tem que dividir, né? O 240, que é quanto eu preciso, por quanto vem em cada embalagem. 2,7. Aí aquele esquema, né? Se eu corto a vírgula aqui e coloco um zero a mais aqui em cima, 2.400 por 27. Dá para botar um 3 em cima e embaixo. Isso aqui vai ser mais uma coisa que 800 por 9. Pelas alternativas, eu vejo, 81 seria múltiplo de 9, né? Então, se ali fosse 810 por 9, essa conta daria 90 cravado. Tá? 801, portanto, vai dar 89. Né? Então, esse cara aqui, ele é um pouquinho abaixo de 89. Tá? Ele vai ser 88 e uns quebrados. Tá? Na verdade, é uma dízima, 88,888, assim por diante. Conclusão. Se eu comprar 88 frascos, eu não consigo os 240 litros. Né? Consigo próximo disso, mas não consigo. 89, aí eu consigo e passo um pouquinho, né? Aí sobra um pouquinho do produto ali, tudo bem. Mas 88 não vai, número mínimo de embalagem vai ter que ser 89, tá bom? De qualquer modo, nem tem a resposta 88 aqui, marcamos bonitinho aqui a alternativa C. Perfeito? Habilidades que essa questão acabou envolvendo aqui. Bom, certamente é uma situação problema, né, que envolve medida de grandeza. Utilizamos relação entre grandezas e unidades de medida. No caso aqui rolou uma conversão, né, de metro cúbico para litro. Não abordou escala. E entre avaliar ou uma questão de argumento consistente ou proposta de intervenção, né, na realidade, bom, aqui o cara tem que chegar à conclusão de qual quantidade de embalagem que ele tem que comprar. Né? Então a gente vai falar em argumento consistente, né? Justamente que ele vai querer mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa para falar em proposta de intervenção. Tá bom? É apenas uma construção de argumento consistente, no caso, saber quanto que ele tem comprado o produto. Tá bom? Então, tá feita a questão aí. Ok, minha gente?
Vamos olhar agora uma questão de 2017 do Enem, cujo enunciado fala o seguinte. Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para tratamento da água, cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 ml desse produto para cada 1.000 litros de água da piscina. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular, de profundidade constante de 1,7 metros, com largura e comprimento iguais a 3 metros e 5 metros respectivamente. O nível da lâmina d'água dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda da piscina. Tá bom. A quantidade desse produto em mililitro que deve ser adicionada a essa piscina de modo a atender às suas especificações técnicas é... Bom, primeiro detalhe aqui, a gente lembrar aqui, quando ele fala, né, em 1,5 ml do produto para cada 1.000 ml de água. Em outras palavras, nós estamos falando de 1,5 ml do produto para cada 1 metro cúbico, né, de água. Ok? Ele fala, né, piscina de base retangular, profundidade constante de 1,7 metros. E aqui no finalzinho ele fala que o nível da lâmina d'água, ou seja, do topo, né, da superfície da água, em contato com o ar, tem que ficar mantido a 50 centímetros da borda. Então, na verdade, o volume de água que vai ter lá dentro vai ser quanto? Volume de água, ok? Nós estamos falando de base retangular, né? 3 por 5. A profundidade seria 1,7 metros se ela estivesse totalmente cheia, mas fica meio metro abaixo. Então, nós estamos falando de 1,7 menos 0,5, 1,2 metros. O volume, portanto, isso aqui vai dar 18 metros cúbicos de água. Se para cada 1 metro cúbico de água eu uso 1,5 ml do produto, então o volume de produto que deve ser introduzido ali tem que ser, então, 1,5 ml para cada 1 metro cúbico vezes 18. Estamos falando de 27 ml do produto. Estamos marcando aqui, portanto, a alternativa B. Em termos de habilidades, né, cobradas dentro da competência 3, a gente aponta, bom, certamente, identificar relação entre grandezas e unidades de medida. Escala, nesse caso não apareceu. Situação problema, sim. E entre H13 e H14, nesse caso, vamos ficar com H14. Avaliar a proposta de intervenção, na realidade, utiliza conhecimentos geométricos relacionados às grandezas e medidas. Perfeito. Então a gente tem aí a presença da questão da proposta de intervenção, né, no caso, a maneira como vai ser escolhida ali a quantidade de produto para que funcione do modo como se espera aí a piscina. Ok? Bom, pessoal, façamos agora uma brevíssima revisão aqui sobre escala, né, para a gente poder analisar algumas questões a respeito disso, uma das habilidades aí também contempladas, né, pela competência 3. Então, um exemplozinho bem bobo aqui. Eu tenho uma representação, um mapa, né, com uma distância de 5 centímetros entre os pontos A e B, sabendo que a distância real entre eles é de 10 quilômetros. Então aqui, a escala ela tem uma representação particular, né? Sempre colocada na forma 1, 2 pontos, e algum outro número que vai ser justamente o fator de escala, né? O fator de compressão ou dilatação aí de uma representação para a situação real. Então, se eu chamar de Dzão aqui, na verdade, esse 1, 2 pontos D é um 2 pontos indicando uma divisão, né? Uma razão. Então a gente pensa, 1
está para D, a razão entre 1 e D, tem que ser a mesma razão entre os 5 centímetros e os 10 quilômetros. Só que aí entra um detalhe em relação à escala. A escala, ela é um número adimensional. E isso acontece por quê? Bom, a gente consegue um número adimensional por uma divisão se tanto o numerador quanto o denominador forem números com a mesma unidade, né? Então, o único detalhe que para a gente poder calcular as coisas direitinho, né, quando vai propor uma escala, é que qualquer que seja a unidade que seja no numerador, tem que deixar a mesma no denominador. Ou seja, na prática aqui de duas uma, né? Ou eu transformo o centímetro para quilômetro, ou eu faço o contrário, né? Ou eu faço quilômetro convertido em centímetros. E aí acho que vai estar mais fácil, né, no caso converter quilômetro para centímetro, para evitar coisas quebradas. Então a gente pode falar aqui, quilômetro para metros, teria 3 zeros aqui, certo? 10 quilômetros, 10 mil metros. De metro para decímetro mais um zero e para centímetro mais um zero. Então a gente pode cortar, né, um 5 aqui em cima e embaixo. Isso aqui vai dar 1 dividido por, aí eu tenho um 2 e 5 zeros. Ou seja, estamos falando de uma escala, nesse caso, de 1 para 200 mil. O que isso significa? Que 1 centímetro no mapa, né, equivale a 200 mil centímetros no mundo real, ou seja, 2 quilômetros. 1 milímetro no mapa equivale a 2.000 milímetros no mundo real. 1 hectômetro no mapa, 2.000 hectômetros no mundo real. 1 ano-luz no mapa. Faz muito sentido, 1 ano-luz é uma unidade gigantesca, contemplada por um mapa, mas enfim. 1 ano-luz aqui, se fosse o caso, 200 mil anos-luz ali embaixo. Ou seja, uma parte, né, representada no mapa corresponde a 200 mil partes na mesma unidade do mundo real. Então esse é o detalhe para a questão da escala, tá? Estar na mesma unidade. Vamos treinar isso aqui em exercícios agora. Bom, pessoal, vejamos aqui uma questão do Enem 2018 a respeito de escala. O cara manda o seguinte. O mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo? O mapa tem a escala 1 para 58 milhões. Beleza. Coloca o mapinha ali. Considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetros desse segmento de reta é. Então, falando, né? Quando ele manda uma escala ali de 1 para 58 milhões, isso significa que uma unidade no mapa, né, seja centímetro, metro, jarda, pé, enfim, uma unidade no mapa representa 58 milhões de unidades do mundo real na mesma unidade de medida, ok? Metro, jarda, pé, centímetros, enfim. Então aqui, quando ele me fala, né, em 7,6 centímetros, pelo fator de escala eu entendo que 1 centímetro no mapa representa 58 milhões de centímetros. Mas aí, como a pergunta está em quilômetros, vamos fazer uma conversão já, né? Pensando que centímetro, se eu tirar 2 zeros, eu passo para metros. Se eu remover mais 3 zeros, eu acabei de passar isso aqui para quilômetros. Ou seja, a escala que ele está usando ali é equivalente a falar que 1 centímetro no mapa equivale a 580 quilômetros no mundo real. A pergunta é quanto 7,6 centímetros equivalem do mapa para o mundo real. Esta é a distância D vai dar 7,6 vezes 580. E essa resposta já vai sair em quilômetros, uma vez que o centímetro se cancela ali do lado esquerdo. Isso aqui também é conhecido como
76 vezes 58, tirando a vírgula da jogada com 0. E aqui é um truquezinho bem bobo, mas pelas alternativas é permitido fazer isso, né? Suficiente para fazer isso. Certamente essa conta não termina em 0. Né? O número inteiro não termina em 0. Então estão fora as alternativas C e E. As demais alternativas, A, B e D, diferem já no algarismo das unidades. Né? 6 vezes 8, que são as unidades ali do 76 e 58, força esse número a terminar em 8. Ok? Na hora da prova. Suficiente para saber, portanto, que devemos marcar a alternativa A. Então, botamos fé aí que essa conta dá 4.408. Perfeito. Então, questão bem básica do Enem envolvendo escala, mas questão muito típica do Enem. Em relação às habilidades, né, utilizadas para esse exercício, a gente pode destacar aqui, identificar a relação entre grandezas e unidades de medida, né, saber que estamos falando de comprimento aqui, ok? E certamente identificação de noção de escala na leitura, né, de representação de situação do cotidiano. Ok, a gente pode apontar também que seja uma situação problema, né? Embora aqui uma historinha já um pouco mais fantasiosa, né? Mais para cinema do que propriamente para o mundo real, para o cotidiano. Mas enfim, podemos citar também. Perfeito? Bom, olhamos agora mais uma questão do Enem em 2018, também falando sobre escalas. Temos o seguinte enunciado. Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar o material publicitário de estaleiro para divulgar um novo navio, equipado com um guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre meio e 1 centímetro, enquanto a esteira deve apresentar comprimento superior a 4 centímetros. Todo o desenho deverá ser feito em uma escala 1 para x. Os valores possíveis para x são apenas... uma ressalva em relação à palavrinha que ele pôs aqui no enunciado. Essa palavra entre, escrita por extenso, ela nunca deixa clara se está incluindo ou não a chance de ser igual às extremidades, né? Ou seja, se ele está usando intervalo aberto ou fechado entre aqueles extremos. Aqui, pelas alternativas, veja que ele colocou apenas desigualdades estritas nas alternativas, ou seja, sem englobar a opção de ser igual. Né? Então, observado isso, eu vou seguir a ideia aqui na resolução e colocar desigualdades estritas também, mas a notação matemática seria mais desejável também no enunciado, né? E não ter que deixar para pegar nas alternativas, porque é uma palavra um tanto quanto imprecisa. Identificando aqui rapidamente as habilidades. Bom, estamos falando de unidade de medida certamente, né? Então estamos nesse contexto aqui da H10. Estamos falando de escala certamente. É uma situação problema, né, que envolve medidas de grandeza, sim. E a questão de avaliar um resultado, né? Ou avaliar uma proposta de intervenção. Não, a gente vai avaliar aqui um resultado, né? Proposta de intervenção em si, não queremos mudar exatamente nada, né? Apenas ter uma conta adequada, né, para fazer a adequação da escala, tá bom? Então, ficamos com H3 nesse caso. Então vamos lá. Ó. A escala 1 para x. Ela tem que corresponder tanto à razão entre a altura no desenho e a altura na real, vou chamar de Hzinho altura no desenho, né? E a altura na real, que são 15 metros. Como a gente está trabalhando com centímetros ali na representação, já vamos passar esse metro para centímetros, né? Multiplicando por 100. E a mesma escala 1 para x também tem que ser o comprimento da esteira na representação sobre o comprimento dela no mundo real, que são 90 metros, também já passando para centímetros aí, e aí já sai as coisas na onde que a gente quer. Então daqui, a gente pode afirmar que o H vai ficar como 1.500 sobre x, olhando a primeira igualdade mais a nossa esquerda ali. E se eu ligar as pontas, aí entendo que o Czinho, por sua vez, esse vai ser 9.000 sobre x. E nós vamos levar isso daqui agora para as imposições que ele falou ali. Ó.
A altura tem que ficar entre meio e 1 centímetro, e eu vou entender entre, nesse caso, como intervalo aberto, né? Então temos isso aqui. Entre meio e 1 centímetro, a altura 1500 sobre x. E a outra imposição é que o comprimento tem que ser superior a 4 centímetros. Então, comprimento 9.000 sobre x superior a 4 centímetros. Ok. Sendo x um número positivo, eu vou multiplicar tanto a primeira quanto a segunda equação, né, em todos os membros aí por esse x. E sabendo que é número positivo, tenho certeza que vai se manter o sinal da equação. Tá? Como sempre, essa é uma análise necessária para saber a manutenção ou inversão do sinal. Então aqui tranquilo. Ficamos com aqui meio x, mantive o sinal, menor que 1500. Agora, esse outro lado aqui vai ficar x maior que 1500. Né? Vou ter que colocar numa outra linha. Não, perdão, dá para colocar tudo aqui mesmo. E na de baixo, ficamos com 9.000. Também multipliquei por um cara positivo, no caso mesmo x. Mantive o sinal da equação. Ok. Então aqui ficamos com a primeira imposição aqui, ó, meio x menor que 1500. Então, se eu multiplico tudo por 2, né, positivo, sinal de equação mantém, ficamos com x menor do que 3.000. Esse pedaço aqui, agora eu vou colocar mais à nossa esquerda, x maior do que 1500. Ok. É algo que vejo na alternativa D, por exemplo. Né? Mas, pela outra equação, se eu divido essa outra equação aqui, se eu divido essa outra equação aqui toda por 4 positivos, sinal de equação mantém, ficamos com 2.250 maior do que x. Ou seja, x menor do que o 2.250. E todas essas restrições têm que ser obedecidas ao mesmo tempo. Ou seja, é uma intersecção entre condições. Né? E a hora que a gente faz a intersecção entre essas coisas aqui x maior que 1500, ok. Aqui x menor que 3.000, aqui x menor que 2.250. Entre as duas, a mais restritiva é a de baixo, né? O x menor que 2.250. E diante disso, estamos marcando a alternativa C. Ok? Bom, pessoal, então foi isso daí nessa videoaula. Né? Falamos hoje sobre a competência 3 aí da prova de matemática de Enem. Falamos sobre grandezas de unidades de medida e sobre escalas. Tá? Um tema de abordagem, né, como a gente pôde perceber aí, mais simples, né? Como eu comentei com vocês no meio do vídeo. Costumam ser as questões que os estudantes consideram mais acessíveis, as questões mais fáceis dentro do conjunto, né, das questões do Enem. Então, e de outro modo, são aquelas questões que são boas para começar a prova, né? E são questões que não pode perder. Né? Como sempre, aquela seleção de questões no começo, né? Passar o olho pela prova para dedicar esse tipo de questão, para não ter que chutar esse tipo de questão no final, o que acaba, inclusive, interferindo, né, na teoria da resposta ao item, como outros colegas já colocaram em outros vídeos, aí, é a abordagem que o Enem usa para prevenir testes. Né? E aí, se você erra questões consideradas muito simples, né, e começa a acertar outras questões depois que você fez corretamente ali, né, desenvolveu todos os cálculos e tal,
mas para teoria da resposta ao item isso vai soar meio estranho, né? Isso vai acabar sendo meio mapeado e como algum tipo de chute ali, ok? Então, essa é a peculiaridade dessa teoria da resposta ao item. Beleza, queridos? Então, próximo vídeo. Aquele abraço para vocês.